Olá, espero que todos estejam bem e animados para mais um arquétipo aí, mais uma carta. Vamos hoje ver a Roda da Fortuna, que é o arcano número 10. Aqui é, como de praxe, mostrando a carta no tarô de Marsella e aqui no tarô mitológico, que são as nossas duas referências de tarô. Então, bora conhecer a Roda da Fortuna? Como de praxe também, para a gente já entrando no clima da carta, né? Dessa energia psíquica que compõe esse arquétipo. Hoje vamos falar de uma poesia de Alberoni chamada Momento. A sombra de um instante esconde o teu momento. Virá de supetão, virá de repente, virá como um furacão? Ou como uma luz serelepe, aberta e agitada como um leque? Aproveite o momento tantas vezes adiado. Aproveite o momento tantas vezes adiado. Aproveite o momento que vibrará autêntico e abraçará esplêndido na sombra de um instante todo o teu ser. E aí, vamos lá conhecer essa carta aí muito legal, a Roda da Fortuna. De cara, eu já trago aqui uma reflexão sobre o nome da carta, né? Sobre o nome desse arcano, desse arquétipo. Muita gente faz confusão. Aí não deveria ser diferente, né? Roda da Fortuna, fortuna está ligada a tesouro, a dinheiro, né? A bens materiais, né? Então a roda da fortuna, obviamente, seria alguma coisa ligada a isso, né? Será que é isso mesmo ou um meio termo? Né? Vamos ver do que se trata, afinal de contas, o nome da carta. Fortuna, então, fala, né, é o nome de uma deusa da mitologia romana. Então aqui ela vem sempre segurando, né, ou associada a uma roda, a um timão, né? Então a roda da fortuna é esse timão da deusa Fortuna. Então a partir de agora a gente já sabe qual é a origem desse nome, dessa carta, para que a gente não faça mais esse tipo de confusão. Como uma de nossas referências é o tarô mitológico, ficaria incompleta a informação de, de uma carta que remetesse a uma deusa da mitologia, só que o tarô mitológico ele fala da mitologia grega e a fortuna ela remete, né, a uma deusa da mitologia romana. Quando o Império Romano conquista ali aquele território onde ficava a Grécia Antiga, né? Isso era natural de acontecer, absorvia a cultura, né, do povo local. E aí essa parte
da mitologia foi incorporada pelo Império Romano e há uma equivalência entre os deuses da mitologia grega com os da mitologia romana. A título de curiosidade, porque o nosso tarô de referência é o mitológico da mitologia grega, a deusa Fortuna da mitologia romana, né, que dá o nome dessa carta, era a deusa Tiké na mitologia grega. Né? Aí ia ficar estranho, a roda de Tiké, a roda da Tiké, a roda da fortuna, então ficou esse termo para essa carta. Então, como fala da deusa da sorte, essa carta ela fala da questão da sorte do revés. E não há como dissociar a questão do dinheiro, né? A gente sempre associa, até em função dos jogos, né, de azar que tem, tipo loteria, né? Quando alguém ganha na loteria como um lance de sorte, né? Então, de certa forma, a roda da fortuna pode estar associada à questão de dinheiro, essas coisas, mas repetindo, o nome da carta se refere à deusa Fortuna, que era a deusa da sorte, né? Não a deusa do dinheiro, por exemplo. Né? Uma coisa vem atrelada à outra, mas o âmbito, né? O universo da sorte traz muito mais coisas do que propriamente o valor monetário, o valor dinheiro. Né? Então, essa carta ela vai estar associada à questão da sorte ou à questão do azar, do revés. E eu trouxe essa imagem aqui de uma roleta de cassinos porque isso aqui vai englobar as duas coisas, né? O lance da sorte ou azar no jogo e o prêmio, caso haja sorte, porque acertar o número, né? Com a bolinha, são vários números que a pessoa tem que escolher e a probabilidade de dar um só é muito baixa, né? Então, acertar isso aqui, a pessoa, quem acerta o número ganha dinheiro e, ao mesmo tempo, representa aí um lance de muita sorte, como ganhar na loteria, por exemplo, né? A proporção, a chance de se ganhar é muito pequena, né? Bom, a gente já sabe por que tem a fortuna no nome, né? Agora, por que também tem essa questão da roda? Bom, a roda ela está associada com o timão que a deusa traz, né? Como eu já falei antes. Mas o simbolismo dessa roda aqui é que a gente precisa entender do que se trata, né? Assim como a gente já entendeu o simbolismo da questão da fortuna. A roda da fortuna é a própria vida. Né? A gente não fala sempre que a vida é uma roda gigante? Então, essa carta traz essa noção de que nos processos onde a gente se insere durante a nossa vida, uma hora a gente está em cima e outra hora a gente está embaixo. E assim a gente passa a nossa vida toda nesse sobe e desce, nesse sobe e desce. Né? E tanto a carta do tarô de Marsella quanto a carta do tarô mitológico tem essa roda, né, para expressar esse movimento que a vida faz. Só que na roda da fortuna do tarô mitológico, como todas as cartas têm uma representação de deuses da mitologia grega, aqui ela vem representada pelas moiras,
né? São três deusas que têm a função de tecer, né, a linha da vida, né? E a gente vai ver isso mais detalhadamente quando a gente falar especificamente dessa carta no tarô mitológico, né? Então, a roda da fortuna tem esse nome porque se remete a uma deusa grega, no caso aqui é o nome para a deusa romana, Fortuna, né? Mas é a deusa Tiké da mitologia grega, que significa sorte. E a roda, que ela está sempre segurando aquele timão, simbolicamente para a gente aqui, vai representar a nossa própria vida, né? Então, com lances de sorte e azar, né, onde a gente não tem o controle, seria o que? O destino, né? A gente, quando a gente desce, a gente fica numa condição ruim, né? Mas isso nos dá a oportunidade de, ao subir, subir renascido, né? Um processo de renascimento. Várias cartas no tarô, elas trazem as mesmas palavras, às vezes, num contexto diferente, né? O renascimento está envolvido com outras cartas, como eu sempre lembro, por exemplo, a sacerdotisa. A Core vai para o submundo e renasce como Perséfone, né? A gente vê isso também na carta da morte, né? Da torre, do enforcado. Então, cada carta vai ensinar para o louco, né, a questão do autoconhecimento, utilizando-se de suas próprias características simbólicas. Então, a roda, do que a carta da roda da fortuna nos fala, é a nossa própria vida. E aí, trazendo essa figura aqui para lembrar mais uma vez desse ditado popular, muito sábio, né? Que fala que a vida é uma roda gigante. Uma hora a gente está em cima e uma outra hora a gente está embaixo. E assim fica, né? Nesse processo cíclico. Então, quando a gente está em cima e está tudo bem, é preciso o quê? Estar atento, porque se a roda girar, a gente vai para baixo, né? Então, é ter a certeza da inconstância da vida, né? A gente não pode se iludir de que a gente vai ficar por cima, na parte de cima da roda, a nossa vida inteira. Porque isso é impossível, né? Então, quando a gente está em cima, não dá para ficar num processo totalmente inconsciente de que isso não pode mudar, né? E aí, ao contrário, quando a gente desce e vai lá para o fundo do poço, né, no aspecto ruim, né, a gente tem que nutrir a esperança e criar condições para que a roda gire e a gente sabe que ela uma hora vai girar, porque ela funciona dessa forma, a gente vai renascer e vai voltar para o topo. E assim fica nesse sobe e desce, né? E todos nós aqui, com certeza, já experimentamos as duas situações, né? Tanto estarmos na parte de cima, e a hora que a roda gira a gente desce e a gente vai para a parte de baixo, depois a roda gira, a gente volta para a parte de cima, né? Seria mais ou menos como também a frase popular, os 7 anos de vacas magras e os 7 anos de vacas gordas, né?
Então, a roda da fortuna, ela fala do destino também, né? E aí, simbolicamente falando, como que a gente pode refletir sobre esse termo, né? Sobre essa questão do destino. Então, o destino ele passa para a gente uma ideia de que não há controle nenhum, né? Os lances de sorte acontecem, né? A bel prazer, por exemplo, lá do tarô mitológico das Moiras, e a gente não pode fazer nada, né? Mas, extraindo categorias, né, para a gente conhecer essa carta, a gente também pode falar que quando a gente está no controle desse timão, né, porque no tarô tudo é simbólico e tudo nos remete ao nosso interior psicológico, né, aos níveis lá de inconsciente coletivo, inconsciente pessoal e consciente, a gente pode também associar que, no fundo, essas moiras somos nós. Né? De certa forma, a gente teria participação nesses lances que fazem a roda girar. Né? Então, é importante a gente estar no controle desse timão, estar no controle da nossa própria vida. Porque muitas das vezes a gente pode dar uma bobeada e passar esse controle para outra pessoa. E aí a gente vira passageiro realmente, né? Porque quando a gente está dirigindo o carro, né? No caso aqui um barco, a gente tem o controle, né? Da situação, e quando a gente não está nessa posição, a gente perde totalmente o controle desse timão, dessa roda, né? Perde o controle da vida. E aí sim, a gente fica à mercê, simbolicamente, das moiras. Sempre que posso, eu indico alguns livros, né? Desde o início, lá na introdução. E aí eu me lembrei desse livro, que é muito interessante. Tomar a vida nas próprias mãos, de Gudrun Burkhardt. É muito interessante, exatamente quando eu associei peguei essa figura do capitão lá do barco, né, com timão na mão, eu lembrei desse livro, né, porque o tempo todo a autora chama atenção para esse fato, né, que é preciso que a gente tenha a nossa vida nas nossas próprias mãos. Né? E esse livro eu gostei muito, né? Indico tranquilamente. Então ela aborda esse tema dando ênfase a um processo de autobiografia. Né? Aqui, como trabalhar na própria biografia conhecimento das leis gerais do desenvolvimento humano. Ela ela nos ensina a dividir nossa vida em setênios. E aí, quando a gente vai traçando, vai escrevendo a nossa autobiografia, elegendo fatos importantes, né, dentro desse período de 7 anos, a gente vai criando uma noção de que é possível, inclusive, projetar algumas coisas para o próximo setênio. Né? E aí isso facilita muito, né, nos processos de tomadas de decisão, para que a gente não fique tão à mercê assim das moedas. Né? E que a gente possa estar ali no controle daquele timão, porque se deixar só por conta delas, a gente fica
totalmente entregue, né? Vira passageiro lá do barco, vira passageiro da nossa própria vida. Então fica aí a dica: Tomar a Vida nas Próprias Mãos, da editora Antroposófica. A gente está no controle da nossa vida, mesmo guiando o timão, né? É óbvio que nem tudo ou quase nada está no nosso controle, né? Mas cabe aqui trazer o nosso querido e já conhecido mago. Ele tem totalmente a vida dele no controle dele mesmo, né? Não é à toa que ele é conhecido como senhor do seu destino e mestre de sua realidade, né? Então, simbolicamente, seria a perfeição de ter a vida nas próprias mãos, né? Aquela questão lá da magia, da alquimia, que ele já vem com conhecimento inato e ele é criador e criativo, né? Então, é até bom que a gente lembra de algumas coisas lá da carta do mago. Então, o modelo ideal de ter a vida nas próprias mãos é ser o mago, né? Então, sempre que possível, para neutralizar os efeitos de quando a roda gira e a gente vai para baixo dela, né, na posição de baixo ali, quanto mais a gente vivenciar o mago na luz, mais a gente vai ter o controle da nossa vida, né, da roda da fortuna. E aí, como ele é o senhor do próprio destino e da própria realidade, ele nunca vai sofrer os efeitos da roda da fortuna, né, do movimento da roda da fortuna. Nesse processo de conhecimento da carta da roda da fortuna, eu achei interessante trazer essa observação, né? Porque ter a vida nas próprias mãos passa muito por essa questão da gente saber dizer não. Cada vez que a gente precisa dizer não e não diz, a gente perde um pouco ou muito o controle do timão da roda, da nossa vida, né? Então, isso é uma questão muito importante da gente aprender a dizer não. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em dizer não, né? Mas, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que isso não pode, né? Isso tem que existir. A gente precisa saber dizer não, né? Porque não é apenas dizer o não. A gente precisa saber dizer o não. Precisa diferenciar as situações da nossa vida, onde cabe o não, e isso vai influir muito significativamente na questão do controle da nossa própria vida, né? Então, saiba dizer não quando é preciso dizer não. Mas a gente, sempre que a gente não diz o não, isso passa por uma questão de não conseguir ter o controle da roda da fortuna. Eu trago um exemplo aqui que nem sempre é possível dizer não, mesmo que a gente queira, né? No modo onde a nossa sociedade produz a sua riqueza, né? A gente vive numa sociedade chamada capitalismo, onde 1% que detém os meios de produção controla, explora, oprime 99% restante, né, das pessoas,
que não detêm esses meios de produção. Então, a única coisa que elas podem negociar para poder sobreviver é a sua força de trabalho. Né? Então, muitas das vezes, nós somos subjugados, né, a dizer sim para poder sobreviver e para poder garantir a vida daquelas pessoas que dependem de nós. Né? Então, esse é um exemplo muito presente na nossa vida, porque a gente está inserido nessa estrutura que movimenta a nossa sociedade, a sociedade onde a gente vive, né? E onde, nesse caso aqui, é impossível dizer não, porque se disser não, não sobrevive, porque é vendendo a nossa força de trabalho que a gente consegue obter meios de subsistência, nossos e de quem depende da gente, né? E aí é bem complicado isso, né? E quanto mais desemprego, mais barata fica essa força de trabalho, porque e esse 1% sabe, né? Sabe disso, e muitas das vezes corrobora situações para que haja o desemprego, porque as pessoas que estão desempregadas representam um banco de reposição de peças para vender sua força de trabalho. Né? Então, a pessoa desempregada, ela se submete a qualquer tipo de exploração. Ela vende essa força de trabalho dela o mais barato, né? Ela perde o poder de negociação, que já é baixo. E como que vai dizer não num momento desse, né? Então, saiba dizer não sempre que possível, né? Porque existem momentos como esse, em que, infelizmente, né, momentos humilhantes, a gente não consegue dizer não, porque isso acarretaria na nossa aniquilação enquanto pessoa, porque a gente não conseguiria sobreviver sem a obtenção dos meios necessários para a nossa subsistência. A gente está conhecendo a roda da fortuna, né? Então, quanto mais categorias a gente extrair desse objeto de estudo, mais a gente vai conhecê-lo e vai transformar o concreto aparente num concreto real. Né? Dessa forma, desde da primeira carta lá que a gente estudou, do louco, que a gente fez aquela associação com a cebola, né? A gente foi descascando a cebola, aí chegou no núcleo da cebola, remontou a cebola, e aí a gente tem a noção exata, a gente passa a conhecer aquele objeto de estudo, tem a noção da sua totalidade, etc. Então, trazendo mais uma categoria da roda da fortuna, a roda da fortuna, ela nos permite uma reflexão que eu acho bastante inteligente, bastante oportuna, né? E bastante significativa em termos de simbolismo. Vamos imaginar que um adesivo foi colado nessa roda aqui, né? Que no caso é o pneu de um carro preso à roda aqui, que é a parte de dentro desse todo. Né? Quando o carro anda, essa roda vai girar, né? De acordo aqui com essa seta aqui. Então a roda vai girar e o que vai acontecer com esse adesivo? Né? Ele vai fazer aquele movimento que a gente já viu que acontece com a gente na nossa vida, né? Na roda da fortuna. Ó, o adesivo vai subir e vai descer conforme a roda gira. Né? Então, eu acho muito pertinente esse tipo de analogia para a gente conhecer essa carta, né? Esse arquétipo. Mas existe um jeito de atenuar e até de acabar com esse sobe e desce do adesivo.
Que jeito seria esse? Onde eu posso colar esse adesivo de forma que ele não vai ficar mais subindo e descendo? Onde? De repente é até legal dar uma pausa no vídeo e tentar responder essa pergunta. Em que lugar desse todo aqui eu posso colar esse adesivo de forma com que, quando a roda gire, o adesivo não fique subindo e descendo, e então não fique vulnerável a esse sobe e desce da roda. É colocando esse adesivo no centro da roda. Concorda? Isso aqui vai girar e ele vai ficar imune ao sobe e desce. E aí, como tudo no tarô é simbólico, né? O que simbolicamente isso representa? Que quando a gente está centrado, a gente consegue absorver melhor o fato da roda girar, né? Então, quando a gente está equilibrado, a gente fica menos vulnerável aos efeitos da roda. A roda vai girar, a gente vai subir e descer, né? Isso aqui é simbólico. Mas esse simbolismo aqui dessa analogia é exatamente essa. Quando a gente está centrado e equilibrado, a gente vai passar muito melhor quando a roda girar. Então, essa carta aqui fala muito de equilíbrio, pede muito equilíbrio, né? Ela pede que estejamos centrados para neutralizarmos ou para que a gente possa estar preparados, né, alicerçados para vivenciarmos esse sobe e desce causado pelo ato da roda da vida, da roda da fortuna girar. E aqui fica uma outra reflexão. Essa roda, então, ela gira para o bem ou gira para o mal? Né? Ela traz sorte ou traz azar? O que vocês acham? Essa roda gira para o bem ou gira para o mal? A roda é neutra, né? Mas você falou que a roda gira e que a gente sobe e desce, então a gente está descascando a cebola e está tentando trazer novas reflexões, trazendo novos entendimentos, né? Em camadas mais profundas desse objeto de estudo, né? Então, quando a gente fala que a roda é neutra, a gente está falando numa outra possibilidade da questão do destino, né? Por quê? Às vezes a gente contribui, né, com as nossas ações para que a gente esteja na parte de cima ou na parte de baixo da roda, né? Então, quando a gente reflete esse arquétipo com esse viés, a gente vai entender que a roda é neutra, né? E aí isso passa pelo conceito de karma, né? Então, seria a resultante das nossas ações. Muitas das vezes onde a gente está por baixo, a gente participou desse processo, né? Assim como quando a gente está por cima também, né? Na posição de cima da roda. O que eu quero dizer com a questão, quando eu considero a roda neutra? Que o fato é o fato, independente da gente estar em cima ou estar embaixo. O fato de eu falar que a roda é neutra não significa dizer que a gente não vai fazer esse movimento de sobe e desce. Não tem como evitar isso, né? Mas é que quando a gente está
mais equilibrado, mais centrado, de acordo com aquela analogia da roda do carro, a gente vai compreender que o fato é o fato é neutro. Né? O que vai ter um valor negativo ou positivo vai ser a nossa reação ao fato, que é neutro. O fato é o fato. Né? Por quê? O que está sob o nosso controle quando o fato acontece? Quando a roda gira? Né? O que está sob o nosso controle nesse momento? É a nossa reação ao fato. De que forma a gente vai vivenciar essa questão da roda girando? Quando a roda gira, a gente vai vivenciar esse arquétipo na luz ou vai vivenciar esse arquétipo na sombra? Né? Então, isso é muito profundo, porque a gente sempre coloca a culpa em alguma outra coisa, né? Mas como a gente não tem controle de quase nada e a roda vai girar, né? Simbolicamente vai depender da vontade das moiras, né? Então que a gente saiba reagir ao mecanismo da roda estar girando. Né? E isso tem total importância na forma como a gente vai compreender, principalmente quando a gente estiver na parte de baixo da roda. Né? Porque se a gente reage mal aos fatos, né, psicologicamente falando, isso é totalmente improdutivo para a gente. Então, em qualquer situação, estando em cima ou estando embaixo, a gente sempre tem coisas para aprender. Né? Então, o que está ao nosso controle? Nessa neutralidade dos fatos. Né? É exatamente como a gente vai reagir a um fato. A gente pode reagir de diversas formas. Né? Costumo dar um exemplo, a gente andando na rua e de repente a gente pisa no pé de uma pessoa sem querer. Essa pessoa pode reagir de várias formas. Né? Pode ficar brava com a gente, pode, né, xingar a gente, pode inclusive agredir a gente, ou pode simplesmente desculpar a gente. Né? Então, a única coisa que estava no controle dessa pessoa, porque o fato já tinha acontecido, né, e ele é neutro, é a reação dela ao fato. A mesma coisa se alguém pisar no nosso pé. Como que a gente vai reagir? Né? Então, alguém pode pisar no nosso pé e até a vida pode pisar no nosso pé. E aí, como que a gente vai reagir a isso? Então, essa é a reflexão que eu trago aqui nesse momento. Um outro lance muito interessante que eu considero, pelo menos, e escolhi até para trazer para a gente refletir a respeito da simbologia dessa carta, né? Nos remete a um terremoto que houve em Lisboa em 1º de novembro de 1755. Lisboa foi completamente arrasada por esse terremoto, né? Uma das piores coisas que já aconteceu lá. E a gente não pode associar isso com uma roda girando. A roda girou e parte de baixo, sem controle nenhum da situação. Então, o que está ao controle da gente, né? Ou de cada pessoa que sobreviveu a essa tragédia né, histórica? É justamente a reação a esse fato. Como cada um vai lidar com essa situação extremamente adversa. Né?
E aí, diante dessa situação toda, o rei na época, Dom José I, sem saber absolutamente o que fazer, porque as proporções do ocorrido foram, né, muito grandes, aí ele foi e perguntou para um general lá, general Pedro da Almeida, que era o Marquês de Alorna, o que fazer. Né? E aí o general Pedro da Almeida, que devia estar com o papelzinho colado no centro da roda, né? Ele respondeu para o rei. Bom, o que fazer nesse momento? Então eu sugiro que a gente faça o seguinte: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. E eu acho isso de uma profundidade total, porque o que fazer nesse momento? Né? É o que dá para fazer. Né? Então, sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Essa resposta traz para a gente uma serenidade absurda diante do quadro totalmente trágico, né? Que a população de Lisboa estava enfrentando naquele momento. Né? Não há realmente nada além disso a ser feito. Né? Então a gente fecha os portos porque a gente está vulnerável, né? E sepulta os mortos. Não há outra alternativa. E o principal é cuidar de quem ficou, cuidar dos vivos. Né? Então, acho muito profundo essa resposta que o Pedro da Almeida deu para o rei. E é isso que a gente tem que fazer. Né? A nossa reação ao fato tem que ser nesses moldes. Né? É olhar e perceber, né? Já que a gente está falando de sorte e azar, qual é o melhor jogo que a gente pode fazer com as cartas que a gente tem na mão naquele momento em que a roda girou e a gente foi lá para baixo. Como de hábito, conforme eu falei lá no início, a gente vai dar uma olhada aqui na carta da Roda da Fortuna do tarô mitológico. Né? Então, assim como todas as outras cartas, né, todos os outros arcanos, todos os outros arquétipos, ela vem representada por deuses e ou deusas da mitologia grega. No caso da Roda da Fortuna, quem representa são as moiras. Né? As moiras são três deusas, três mulheres, Cloto, Aláquesis e Atropos, que controlam a roda da vida, a roda da fortuna. Né? E cada uma delas tem uma função específica, né? Uma está enrolando o fio, a outra corta, né? Então a Cloto segura o fuso e tece o fio da vida. A Láquesis puxa e enrola o fio, tecido, e a Atropos corta o fio da vida, né? Quando corta o fio da vida, simboliza o quê? O nosso desencarne, a nossa morte. Né? Então, mais uma vez, a gente aqui tem a noção de que essa roda da fortuna, né, é a nossa própria vida, né? Desde o nosso nascimento, passando pelo nosso crescimento, nosso desenvolvimento, até o momento onde a gente morre, onde a gente desencarna. Né? Então, essa é a representação aqui da carta da Roda da Fortuna no tarô mitológico. Essa dúvida aqui, ela é muito comum em algumas cartas do tarô, né? Algumas cartas do tarô representam processos, outras cartas representam um momento instantâneo, né? Onde algo acontece. A gente vai ver, por exemplo, na carta da morte,
que o simbolismo dela fala de um processo, né? E a gente vai ver a questão do luto, né? Tudo isso a carta da morte traz. Já a carta da roda da fortuna, mesmo que ela fale de um processo, né? Um processo até bem longo, que é a nossa vida, né? A questão do sobe e desce e das funções de quem controla o nosso destino, essa carta ela vai estar se referindo exclusivamente ao momento onde a roda gira, né? Então é um momento inesperado e abrupto, né? Ele tem um impacto muito grande, né? Ele causa uma mudança significativa na nossa vida, né? Como se o destino tivesse agido ali e, e houve essa mudança, né? Então, diferentemente do exemplo da carta da morte, a roda da fortuna, embora ela tenha no seu contexto simbólico o processo da vida, ela se refere única e exclusivamente na hora em que ela gira, né? O mesmo acontece, por exemplo, com a torre, que a gente também vai ver, né? A carta da torre, que a simbologia mostra exatamente o momento em que a torre desaba, né? Então, que a gente não tenha essa dúvida, porque isso é muito importante no processo de leitura, né? A roda da fortuna se refere ao momento em que a roda gire, tá? Então, algumas cartas no tarô vão falar de um processo e outras cartas vão falar de um instante, de um momento específico. Bem, eu acho que a gente já extraiu bastante coisa, né? Sempre lembrando que esse estudo nosso é um estudo básico, onde a gente vai adquirir uma capacidade que já nos permite iniciar com a prática dos jogos, e é óbvio que esse estudo ele não para nunca, né? Então, quanto mais a gente jogar e quanto mais a gente estudar, mais a gente vai apreender, né, desse conhecimento fantástico que é o tarô. É uma ferramenta de autoconhecimento e de bússola de orientação. Nunca é demais repetir isso. E aí a pergunta que eu sempre faço, né, é como esse arquétipo chegou para você? De que forma, né, você apreendeu essas particularidades, né? essa simbologia dessa carta da roda da fortuna? Como chegou até você? Essa reflexão em todas as cartas é muito importante, né? Porque algumas cartas chegam de uma forma mais com contexto pesado, outras nem tanto, e isso muda de pessoa para pessoa, porque isso está diretamente associado aos fatos e às nossas reações aos fatos que aconteceram nas nossas vidas, né? Então, de que forma você reagiu até agora quando a roda girou e te jogou para baixo, né? De que forma a roda da fortuna chegou para você? Também sempre insisto muito nisso, né? Se a gente não vivenciar essas cartas, fica muito comprometido o aprendizado, né? Em termos de simbologia, em termos de autoconhecimento, em termos de aplicação, quando a gente for atuar como um tarólogo, quando a gente for jogar para alguma pessoa, para um consilente, né? E aí eu sempre proponho alguma atividade, né, para facilitar essa vivência. E essa proposta minha, ela é desafiadora,
por demais, né? Então, assim, faça a roda da fortuna girar na vida de alguém, de preferência que você não conheça, doando-lhe uma boa quantia em dinheiro. Esse cara tá maluco. Na atual conjuntura, né, econômica do país, o cara está pedindo para doar uma boa quantia em dinheiro, né? Só de pensar a gente já vivenciou esse arquétipo, né? Da mesma maneira que tudo desce, sobe, tudo que vai, volta, né? Então, assim, simbolicamente teria essa conotação, né? Você doando dinheiro, o dinheiro voltaria, né? Então, utilizando-se do conceito da sincronicidade, né? Onde há uma interferência psicológica nas coincidências da vida, quem sabe isso daí não pode acontecer, né? Enfim, fica aí a proposta de uma vivência da roda da fortuna. É óbvio que cada um pode bolar a sua própria vivência, né? O importante é que ela seja feita, de preferência, na luz, né? do arquétipo. Todo arquétipo tem seu aspecto luz e sombra, isso a gente nunca, jamais, em tempo algum, pode esquecer. E aí, também, dentro dessas propostas de vivenciar o arquétipo, fica aquela ideia de criar o próprio tarô. No meu tarô, que eu já criei, eu coloquei como representante aqui o Silvio Santos, né? Simbolicamente falando, vem muito a questão, né, da sorte, do azar, lá naqueles programas usados para para alienar a população, para a população esquecer do que realmente importa, né? Mas isso não é assunto para a gente aqui, né? Então, eu trouxe essa carta e achei que era uma forma de eu vivenciar esse arquétipo e criando essa carta aí. Então, quem aderir a essa ideia, que faça a sua própria carta e crie o próprio viés do seu tarô. Certo? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que esteja sendo de bom grado, né? Que esteja tendo alguma utilidade para cada um de vocês e que a gente continue firme aí nesse processo de dominar o tarô, né? E nunca esquecendo das utilidades que ele possa ter nas nossas vidas, principalmente quando a gente passa a compreender melhor o funcionamento do nosso psiquismo. Então é isso. Vivenciem a roda da fortuna por essa semana e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito aí por mim. Aquele abraço!